Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Maravilhoso, maravilhoso estar aqui e quero deixar você também com esse espírito de graça após se edificar, que eu acredito que vai se edificar muito com a história de hoje, histórias fortes. Eu já fui bastante edificada e para mim é sempre uma bênção. Eu gosto de dizer que é lindo, é maravilhoso, é um privilégio poder ouvir o que Deus tem feito e levar histórias assim adiante. E o nosso intuito é deixar você cheio de esperança, de graça. Eu espero que você esteja bem, mas em nome de Jesus, no final desse programa, deixar muito, muito melhor. É o nosso desejo, as nossas orações, e assim será, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, ó: desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força. Vista suas roupas de esplendor a Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos, aqueles que não têm aliança com Deus, os impuros, os que não foram santificados, não tornarão a entrar por suas portas. Não. Por essas portas santas, a porta da salvação, não entra incircunciso e nem impuro. Mas aquele que se despertou para o Senhor, que se vestiu de força, vestes de esplendor, de salvação, de vitória. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se entronizado a Jerusalém, livre-se das correntes em seu pescoço, a cativa cidade de Sião. E é assim, é sacudindo a poeira, é tirando definitivamente todas as correntes que nos aprisionam, correntes de escravidão, cadeias que nos prendem. Nós chegamos no Senhor aprisionados, com muitas cadeias para serem quebradas, mas elas são. Quando nós nos levantamos, nos despertamos para Cristo, é impressionante. Quando nós fazemos uma aliança com Ele, nos santificamos e sacudimos toda a poeira, arrancamos essas correntes que estavam nos aprisionando, nos travando, nos escravizando. Porque Cristo é a libertação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você sabe apontar a mentira. E não vai ter mais lugar para mentira. Você não se engana mais. Até porque você não quer mais nenhuma cadeia na sua vida, nenhuma prisão. Quem conhece a liberdade não quer mais a escravidão. Quem conhece a verdade rejeita a mentira. Não suporta mais viver na mentira. E esse presente que é: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos de Deus para nós são de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos, para nos dar um futuro,
Porque quando você passa a andar com o Senhor, você passa a sonhar, a olhar para o futuro com um olhar tão diferente, porque agora você tem perspectiva de vida. E você quer sonhar muito, quer viver muito, não quer perder mais nada, porque é isso que Cristo faz na nossa vida. Maravilhoso, né? Muito bom. Bom, a história delas, como eu disse, já me edificou. Eu sei que vai edificar você. Elas chegaram na igreja como um casal e hoje elas são irmãs. E elas nem lembram para contar do tempo em que elas eram casal. Hoje, elas se veem como irmãs, se amam como irmãs, amam Jesus. E tem toda uma história aí que vai te ensinar, já me ensinou, e vai dar força para que você também se desperte, se vista de força e arranque, sacuda a poeira e arranque as correntes do seu pescoço. Sejam muito bem-vindas, Tamara, Janaína. É um prazer ter vocês aqui. Fico muito feliz e eu acredito mesmo que vocês vão tocar corações com a história de vocês. Eu vou começar com a Tamara. Tamara, sua mãe foi uma prostituta. Sim. Seu pai tirou a sua mãe da prostituição, quis construir uma vida com ela, porém, ele continuou sendo um homem adúltero, imoral e deixava bem claro que se ela quisesse, era daquele jeito. Sim. E as amantes iam até na porta da casa de vocês. Seu pai bebia, imoralidade, era agressivo, não com você, mas com as mulheres da vida dele. Sim. Chegou o momento que a sua mãe não suportou, deixou você com ele e foi embora, e você nunca mais ouviu falar dela. Você tinha meses. Isso. A partir dali, seu pai passou a te criar, mas com muitos relacionamentos, e ele contou, sem nenhum problema para você, que ele procurava mulheres que estavam amamentando para que ele conseguisse alimentar você. Então, você, pela a história que ele conta, é que você foi amamentada por muitas mulheres que estavam amamentando. Isso mesmo. São histórias assim que, né, não parecem ser reais, mas são. Né? Eu que estou aqui no Destinos e lidando com pessoas há muito tempo, eu já ouvi muita coisa, tem coisa que você pensa assim, olha, isso eu nunca tinha ouvido. Bom, até que ele se envolveu com aquela que foi a sua madrasta, que foi por mais tempo que ele ficou, e ela tinha 4 meninos. 4 meninos. E ele foi meio que criando você como um menino, e você foi sendo criada como se fosse um menino mesmo. Tanto que você disse que até os 12 anos você andava, você não tinha o corpo formadinho ainda, você andava sem camisa, como um menino. Isso mesmo. Porque tinha os outros meninos que eram filhos da sua madrasta, e aí era mais um ali, no meio, né? Um fato importante é que aos 8 anos, aliás, tem muitos aí, mas vamos lembrar desse agora. Aos 8 anos, o seu irmão de criação ali, um dos filhos da sua madrasta,
violentou você. Só que ele tinha cerca de 20 anos e você tinha 8. Isso mesmo. 8 anos. E ele te violentou, não é molestar, passar a mão, não. Não. Ele violentou, ele estuprou você. E isso foi, pelo que eu pude perceber, você contando, você foi meio que criando barreiras para ir sobrevivendo e abafando essas histórias todas e meio que até buscando esquecer, porque você foi lembrar disso recentemente e pedindo a Deus, porque você tem buscado, vocês têm buscado essa vida com Deus e não quer deixar nada para trás. E Deus foi trazendo isso para você. Ô Tamara, seu pai criando você como um menino, ele não te ensinou nada, não ensinou, e ninguém te ensinou. Cozinhar, lavar uma louça, cuidar de casa. Você não viveu uma vida assim, sem foco, sem estudar, sem compromisso. Era uma vida sem propósito nenhum. Até que, quando você tem 14 anos, seu pai meio que... Você falou que ele estava possesso. Não tem outra explicação para aquilo, porque você percebia que ele te amava. Ele até cuidava do jeito que ele sabia de você. Tanto que ele espancou todas as mulheres da vida dele, inclusive essa madrasta que aí foi embora também, né? Mas você nunca bateu, em você nunca bateu. Não. Só que um dia ele entra e violenta você, estupra você, e isso você nunca, nem sequer imaginou. Quer dizer, como o meu pai fazia uma coisa dessa? Para você era um negócio, você sabia que ele te amava, porque você viu ele dando aquilo que ele podia, mas de repente esse homem entra e estupra você. Ele coloca um pano, né, no meu rosto. Ele colocou um pano no seu rosto para não ter que olhar para mim. E estuprou você. E você disse que aquilo foi tão assim devastador, inclusive para ele, que ele sumiu e você ficou por muito tempo sem vê-lo. Sem vê-lo. Sendo cuidado por uma família que nos permitiu morar na casa onde a gente morava. Eu não tinha ideia para onde foi. E você sempre aqui, você disse que era sempre com alguém cuidando de você. Então era Sim. muita rejeição, abandono. Você disse que passou muita fome. Em uma dessas ocasiões dramáticas aí, você passou uma semana comendo a ração do seu cachorro. Que a fome era tão grande, e você disse que você viu o cachorro comendo com tanto gosto, que você pensou. Aí você disse para mim que era horrível, mas a fome era tão grande que você passou uma semana comendo a ração do cachorro para sobreviver. Aos 15 anos após esse estupro, você, desde os 12, você começou a perceber que você tinha uma atração por mulher, mas foi passando. Sim. Aos 15, você entrou com tudo e começou a se relacionar com mulher mesmo e a beber. Você disse que bebia muito. Bastante. Muito. Bebi o que eu me lembro, eu caí uma vez só, de cair, né? De beber tanto, de ter situações de eu olhar e falar, meu Deus, bebida. Muita bebida. Muita bebida. E aí não parou mais com esses relacionamentos homoafetivos e também era uma pessoa agressiva, não tanto fisicamente, mas verbalmente. Isso.
Nunca fui de falar palavrão, não. Mas ofendia. Se eu tivesse que ofender, eu ofenderia mesmo. O seu primeiro emprego foi aos 18 anos? Aos 18 anos. E você não parava emprego? Nem. E brigava também? Também. Você não gostava de ser corrigido? De forma alguma. Porque na minha cabeça eu tava fazendo certo. Por que você tá me corrigindo? Porque eu não entendi. Eles não sabiam falar, então virava essa bagunça. Eu tava certo, eles também estavam certo. Mas era eu que perdia, né? Até que você foi pro emprego, que aí tinha muitas mulheres também que eram homoafetivas e que se vestiam como homem mesmo. Isso. E ali você, influenciada por aquele grupo, você, não que você quisesse ser um homem, mas você passou a se vestir mesmo como homem, e eles estão passando as fotos que vocês enviaram para mostrar como era. Eu vi. Tem assim, fotos que é um homem mesmo. É um homem. Tinha situações assim que se eu fosse para um lugar que eu tivesse que usar um banheiro público, e se eu entrasse naquele banheiro, já era um choque, porque se um homem me visse, ou um segurança que seja, ele já me barrava falando que ali era para mulher. Aí eu falava, não, mas eu sou uma mulher. Aí eu entrava no banheiro, já dava de cara que as mulheres se assustavam comigo. Aí eu falava, não, gente, eu sou mulher. Ficava um pouco, acho que eles não acreditavam muito não, porque tava mesmo parecendo homem. E não era uma coisa, você disse, não era uma coisa que você, em si, você não queria ser homem, mas você queria se parecer com um homem. De todo jeito. De todo jeito. Eu vi que tem fotos lá que parece que até que você meio que raspou a cabeça. Vivia com a cabeça raspada. Uhum. Achava lindo. Muita infelicidade, vazio. Ah, bastante, porque eu vivia daquela forma, mas dentro de mim gritava, não queria viver aquilo. Tinha as amizades da mesma situação que a minha, mas não queria ter aquelas amizades. Então era uma coisa muito confusa. Eu era muito vazia. Demais. Só que eu não entendia. Eu achava que era certo, era bonito viver daquela forma. Uma vida confusa, vazia, insatisfeita. Porque mexe muito com a cabeça. Bispo, eu ficava... Era a cabeça. Era a cabeça. Eu comecei a entender que eu tinha a cabeça perturbada, porque não era possível ter aquela vida e não queria ter aquela vida, mas vivia daquela forma. Não te preenchia? Nem um pouco. Nenhum. Eu buscava... Você estava em algo, seguindo naquela linha, crescendo até, né? Porque você estava se aprofundando, mas você não se preenchia, você não se achava. De forma alguma. Muitas das vezes de eu ir para um lugar com a pessoa que eu estava casada, de eu visualizar ali mesmo, ali, aquela família, aquele casal, aquele homem, aquela mulher, aquele filho. E eu olhar aquilo e falar, desejar aquilo. Porque aí eu olhava para a pessoa que eu estava, eu não ia ter aquilo. Nunca tive sonho de adotar criança nenhuma. Eu queria aquilo. Você queria ter? Eu queria ter. Porque você disse que você alimenta o sonho de casar e ter filhos. Ter filhos. Você quer gerar filhos. Sim. Eu quero o meu fruto. Que sai de dentro de mim. Então era uma coisa muito esquisita, porque ali eu não ia ter. Só que isso é o engraçado, Bispo, que o mundo te ensina que você pode... Aquilo que eu estou desejando de ter uma família, ele mostra que eu posso ter uma família diferente, eu posso adotar uma criança. Mas não era verdadeiro. Era tudo falso. Bom, você pode falar porque você estava lá. E você estava tendo todo o apoio pelo grupo que você... A tribo, né? E o mundo em si, ele vai te empurrar. Não, viva o que você quer viver, vai. E você estava indo mesmo. Sim. Só que você nem sabia muitas vezes porque estava lá, porque aquilo não estava dentro de você. Não estava. Não te alimentava. Não. Nem um pouco. Às vezes eu me perguntava o porquê que eu estava vivendo dessa forma.
mas é como se a gente não tivesse força para sair daquilo. Você não entende o porquê você vive daquela forma, mas você também não consegue sair daquilo. Você está escravizado mesmo com aquela vida. São cadeias. São cadeias. Você pode dizer hoje para pessoas que você ouviu muito, vai, é normal, vive sua vida, e você até foi. Mas dentro de você não estava feliz, não estava realizada. Não. Eu posso dizer, não. Nem um pouco. E aí tem aquela história de que, não, mas eu não queria isso, eu vim para cá, não era o que eu queria, então por que está dentro de mim? Mas a verdade é que, primeiro, é a parte espiritual, todo esse contexto bagunçado em que você foi criada, para onde você foi levada, as influências, o ser humano é um ser social e ele está sendo influenciado o tempo todo. Então, às vezes, ele está indo para uma direção e ele nem sabe por quê, mas ele não tem como se agarrar, ele não tem nada maior, mais forte para se agarrar. Tanto que quando você teve, que foi o encontro com Deus, você se agarrou, porque agora você tinha algo forte para se agarrar e sair. Até então não, né? Não. Então você foi indo. Fui como a onda do mar mesmo. Foi me jogando. E eu fui indo até achando que estava fazendo certo, fui me lançando cada vez mais pro buraco, né? Porque a infelicidade é realmente quando a gente deita na cama, você dorme vazia e acorda vazia. Tamara, você disse que você era muito carente, dependente emocionalmente de todos os seus relacionamentos. Principalmente na parte da mulher, né? Porque eu nunca tive Eu tinha o lado das mulheres, do meu pai feminino, tava ali, mas nenhuma teve... Nenhuma realmente foi sua mãe, né? Pra me ensinar o que era certo, o que uma mulher, uma menina podia fazer. Você estava à procura de uma mãe. Tava. Eu desejava. Sempre desejei ter a mãe. Porque eu já tinha o pai. Então eu já sabia como que era ter um pai. Só que eu não sabia como que era ter a mãe. Então meu pai tinha as mulheres deles, mas nenhuma delas me aceitava. Meu pai tinha que aceitar os filhos delas, né? Mas elas não me aceitavam. O começo era bom, mas quando chegava o ponto dele ter que me apresentar para elas, aí já mudava. Aí a figura já era diferente. Elas não me aceitavam. Ou seja, você passou a vida sendo rejeitada. Sendo rejeitada. E em busca desse amor. Isso. Você estava desesperada por amor. Estava, principalmente quando chegava o Dia das Mães. E eu estudava, né? Enquanto meu pai estava vivo, eu estudava, chegava o Dia das Mães, a gente tinha que fazer, né? E eu falava, para quem que eu vou dar? E meu pai falava, você dá para mim. Sou teu pai, sou tua mãe. E aí eu entregava, mesmo sabendo que eu tinha madrasta. Então, mas eu entregava para ele. Depois que o seu pai te violentou, você disse que ele sumiu, nunca mais voltou, quer dizer, nunca mais, demorou muito, depois quando ele voltou ele já estava doente. Já estava doente. E faleceu um tempo atrás, mas te pediu perdão, né? Pediu, bispa. Quando meu pai faleceu, ele ficou doente, eu já estava com 17 anos. Ele me tirou, né? Ele me resgatou, porque a gente vai seguindo outro rumo, ele sumiu, a gente vai seguindo outro caminho. Quando ele voltou buscando eu e tal. E aí ele ficou doente, já estava mal, né? Ele estava internado. E eu não tinha... Ele voltou, fazia tempo que eu não via. Aí ficou doente. Comecei a ficar sem ver, de novo. Falei, pronto. Quando eu tive a oportunidade de ir até o hospital, porque ele já estava bastante debilitado, ele me viu chegando, ele já estava amarrado, tudo. Ele não podia, ele arrancava as coisas. Os olhos dele já encheu de lágrima, né? E eu me aproximei até ele. Ele olhou para mim com um olho bem fixo. Falou, eu quero te pedir perdão de todo o mal que eu fiz para você. Falei, achas? Fique em paz. Ele falou, não, você me perdoa. Ele fez eu perdoar.
Ele queria que saísse da minha boca o perdão. E meu pai era muito durão. Ele era carinhoso, assim, ele era um pai, mas ele não se abalava. E ali ele se abalou, ali ele chorou. E foi a última vez que eu vi, porque assim que ele me pediu perdão... Você vê, por mais que o que ele fez foi muito difícil, mas como você só tinha ele, né, e ele sumiu, depois ele apareceu para te pegar novamente, você tentava abafar aquilo como que, não foi tão grave. Lá dentro, o seu emocional está todo destruído. Mas é só o que eu tenho, né? Já não tenho uma mãe, ninguém sempre me rejeitando, então eu tenho que ignorar, deixa isso aqui. Porque ele fez o errado, só que ele fez o errado e ele mesmo tampou aquilo. Tipo assim, minha filha, eu errei, mas vamos começar de novo, vamos começar outra história. Então, eu aproveitava aquela situação e tampava também, então não, tá tudo certo. Só que ele fez eu perdoar ele. Eu falei, não, eu te perdoo. Ele falou, me perdoa de todo o mal. Ainda ele foi bem muito claro. E ainda na época eu falava, eu acredito que alguém deve ter evangelizado esse homem, porque não ia sair isso dele. Eu falei, não é possível. Eu acredito que naquele hospital alguém evangelizou. Porque a forma dele me pedir perdão, você vê que foi um homem que estava totalmente pedindo mesmo. Ele estava arrependido. Tocado. Ô, Tamara... E eu vejo que isso toca você, que você já emociona, né? É óbvio que é forte, não tem como não ser. Qualquer pessoa que está ouvindo isso pode perceber, né? Tudo que você viveu, né? Foi uma vida de muita destruição, né? Você tinha tanto medo de perder as coisas, que, inclusive, essa foi uma área que Deus trabalhou com você na igreja, já na igreja, no seu caráter, que você tinha dificuldade de doar, de ser generosa, porque era como se aquilo fosse você nunca mais fosse ter, né? Então, se eu der, vai me fazer falta. Vai fazer falta. Vou perder. E aí você foi entendendo. Ao mesmo tempo, você também era de desperdiçar coisas. Quer dizer, eu jogo fora, ao mesmo tempo eu tenho medo de perder. É uma escassez tão grande, uma confusão tão grande, que você não sabia lidar. E só a palavra que vem colocando tudo no lugar, né? Onde você foi se encontrando, se conhecendo, se descobrindo, libertando. Só Deus. Só Deus. Se você não tivesse tido um encontro com Deus, como é que você pensa que estaria? Será que você estava viva? Como é que estaria? Olha, Bispa, eu não sei se eu estaria viva não, porque eu era difícil. Eu acho que para chegar numa parte de agressão não ia demorar muito não. Porque a parte da minha família, por parte de pai, as minhas tias, uma é agressiva, né? Sempre foi agressiva com o marido, com o homem. Então ela ia para cima mesmo. Ela saía para bater. Então eu acredito que eu seria uma delas também. Ia viver arrebentada e ia estar arrebentando também. Porque você era uma pessoa ferida, né? Bastante. Eu vou para a Janaína já. A Janaína encontrou o programa Dança de Vida. E aí ela disse, ela já vai falar, né, Janaína? Que ela, naquela ganância de ganhar dinheiro e não sei o quê, ela começou a falar para você, ó, vai lá dar o dízimo. Né? O foco era só esse, era a parte... Ela mesma não tinha coragem de ir, mas mandava você. O dinheiro era dela e eu que tinha que ir lá entregar o dízimo. E aí você ia, durante o dia, e entregava o dízimo. Sempre entregava, colocava lá em cima e ia embora. Ia embora. Você disse que algumas vezes você até jogava como que o altar fosse te engolir. Às vezes aparecia um obreiro, não, coloca lá na arca, lá perto. Não, vou pôr aqui no balcão, você faz o que você quiser.
e virava as costas. Porque uma coisa que vocês tinham medo era de não serem aceitas na igreja. Isso. E vocês tinham medo de serem destratadas, de serem rejeitadas, até porque o contexto de vocês todo, da Janaína também, foi de muita rejeição. Para onde vocês se viravam, tinha muita rejeição. Aí imagina, a gente vai lá na casa que é de Deus e o medo de ser rejeitado lá dentro. Então principalmente eu, colocava uma barreira. Então eu não deixava se aproximar. Tá aqui, tá o dízimo, tá aqui, não fala comigo, não. Tô indo embora. Até que um dia você, ao invés de levar durante o dia, você levou à noite, estava no culto, você decidiu ficar. Aí eu parei e quis dar uma olhada no que estava acontecendo, tudo apagado. Coloquei o dízimo em cima do balcão e parei. Não fui, fiquei parado ouvindo o que estava acontecendo. E ali eu ouvi umas palavras tão doces. Acho que naquele momento ali eu acredito que me confortou. E aí eu queria aquilo para mim. E você disse que a Janaína só queria dizimar, mas não queria ir. E aí você começou numa batalha, foi você quem começou a chamar a Janaína para ir, né? Para ir. Ela que conhecia a senhora, ela ouvia a senhora, só que quem lutou para ela ir comigo foi eu. Falei, vamos comigo para vir poder ouvir. Você queria ir, porque aquilo trouxe um conforto para sua vida. Trouxe um conforto muito assim no meu coração naquele momento. Até um calor, assim, porque quando eu me dei por si, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali em pé. Só que na hora que eu olhei pra mim, eu me assustei e saí correndo. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Mas eu saí com o coração muito confortável pelas palavras que estavam falando. Foi a palavra, né? A palavra veio de encontro e tocou você. Daí eu queria aquilo pra mim. Mesmo que você não sabia ainda, mas você falou, meu Deus, isso me alimentou, eu quero isso. E eu falava pra ela, aquele homem falou bonito. E eu quero ouvir ele falar de novo. Eu quero ouvir aquilo de novo. E foi uma luta pra fazer ela ir. Ô, Tamara, você disse que quando vocês foram, ainda... Foi até o Natan, na época, que está aqui em Osasco, que estava na porta, e vocês falaram até bem dura com ele, foram duras com ele, dizendo, olha, é assim que eu me visto, porque você se vestia de forma bem masculina, e se vocês não nos aceitarem, então já fala agora, porque daí a gente nem entra. Né? E ele, não, ele falou, pode entrar, não tem problema nenhum. Vem do jeito que você tá, pode vir. Você vê que tudo era o medo de ser rejeitada, né? Mais uma vez, né? Que a gente perde até as contas, bispa. Quando a gente é rejeitada, a gente perde até as contas de tanta rejeição. Aí você não quer mais, né? Aí você já começa a pisar em ovos. Aí você já olha e fala assim, peraí, deixa eu ver aqui se me cabe. Se não me cabe, então ele já fala ali na hora que eu já não perco nem meu tempo. Era assim que a gente tratava as pessoas. E olha como Deus é amoroso, né? Você também tinha essa dificuldade, como eu disse, de ser generosa, e a Janaína já não estava aberta, porque a Janaína viu a porta da felicidade, vou ficar rica! A mina de ouro! Deus é lindo, ele é maravilhoso, ele tem a isca certa. Ele pegou a isca certinha. E aí ele te usou para ter a isca certa para lhe entregar o dízimo, porque ela queria uma moto. Você queria uma moto, e aí a Janaína falou para você que, você quer uma moto, vai dizimar, né? Foi isso, né? Que daí Deus vai poder abençoar. E por incrível, olha que coisa interessante, esse chamado, essa maneira de Deus agir, né? Que Deus realmente abençoou, que você nem nome, nem renda, nem nada para ter essa moto, e conseguiram comprar essa moto, e ali você viu, olha, não é de ver que esse negócio de dízimo funciona. Mesmo? Falei, não, então agora eu vou dar. Falei, todo mês eu tirava, nem olhava se eu ganhava bem ou não, eu tirava, porque aquilo entrou dentro de mim, ele falou bem dentro de mim, pronto, agora você pode... Tipo assim, você me desafiou, então tá aqui, agora paga. Fazer prova de mim. Não, e olha que coisa linda, muito importante mostrar isso para as pessoas, porque vocês só queriam essa parte.
nem estavam frequentando, você só ia lá para levar o dízimo. Dela, não era o seu, né? E aí ela te desafiou no negócio da moto e deu certo. Falou, ó, dizima que vai dar certo. E deu na mesmo. sua vida. E deu. Que não tinha como você comprar aquela moto. Não. E ele é tão bom que ele não esperou eu dizimar primeiro para ter. Não, ele fez eu ter. E agora você vai, agora você dizima. E realmente, eu tirava. É porque foi o desafio que você fez, né? Foi. Se der certo mesmo, eu vou dizimar. E bem desaforada, né? Porque o senhor é mesmo o Deus dela, então... não foi isso que você falou? Ó, como é que você falou para ela? Eu falei assim, então, se esse Deus... Se o seu Deus faz isso mesmo, você tá dizimando. Então, se ele dá isso que você tá falando, então se ele me der uma moto... Eu vou dizimar também. Eu vou dizimar também. E não tinha como? Não, de forma alguma. Eu ganhava muito pouco para financiar uma moto, 0 ainda. E ele fez, eu consegui a moto, ele fez eu ter o dinheiro para pagar o documento e ainda fazer tudo o que precisava fazer. Ah, ele me deu muito mais além. Desse pai, é mãe, é tudo, né? É bem tudo, assim. Que coisa mais linda. E aí eu me emocionei muito quando ele me trouxe a memória, porque ele faz a gente esquecer, né? Porque a gente fala algo para Deus e você esquece, mas ele me trouxe, eu falei, não, agora, então eu vou cumprir. Bom, e aí então vocês começaram a frequentar e um dia vocês se deram conta que vocês já não eram mais um casal e nem tinham percebido que tinha mudado, vocês já não tinham mais nenhum toque como casal, vocês não tinham mais o envolvimento, o desejo, e não viram, isso foi acontecendo. Foi. Nós não percebemos. Ele limpou, assim, aquele desejo, né? Aquele amor que uma falava para outra. Né, eu não vivo sem você, sumiu. Foi assim, cadê aquele desejo, aquela coisa? Tanto que eu vi na sua foto que você tem uma tatuagem no braço do nome da Janaína. Do nome da Janaína. E é tão engraçado que eu nem lembro, parece que eu nem tenho mais essa tatuagem no braço. Não é algo que já nem... Às vezes as pessoas que vê e pergunta, né, quem é? Aí eu vou olhar no braço para ver o que a pessoa tá falando. Essa é de uma mulher que já morreu. Já. De um tempo que não existe mais. Não existe mais. Que coisa, que coisa. Para mim isso foi muito interessante. Vocês foram frequentando, a palavra foi entrando, mesmo que vocês não entendiam tudo ainda, mas... aquilo foi morrendo e vocês nem viram. Não. Por isso, quando eu entendi, né, o de dentro, o que tá dentro é o que vai sair, e quando teve o assunto, porque eu tinha medo de chegar nesse assunto, eu tinha muito medo de um líder chegar para nós e falar, ó, a vida que vocês estão vivendo não é certa. Eu tinha um medo de ouvir isso. Que ainda eu brincava com ela, eu falava assim, eu vou mandar ele cuidar da vida dele, né? Porque ninguém tá perguntando nada. Eu tinha um medo, bispo, de um líder falar isso pra mim. Porque você disse que, na verdade, era a única pessoa que você tinha era a Janaína. Era a Janaína. E você tinha medo de perder, porque você já não tinha mais nada. Ninguém. A vida inteira, seu pai agora já tinha morrido, você não tinha para onde ir, você não tinha ninguém. Então, na verdade, a questão já era totalmente emocional, dependência mesmo, né? É a procura da mãe, a procura de alguém que me ame, e você encontrou na Janaína aquela pessoa que estava lá com você, e agora o medo era, bom, mas e se eu perder a única coisa que eu tenho? E agora? Vou morar? Vou fazer o quê? O que eu vou fazer agora? Ela vai para um canto, eu vou para o outro. E quando surgiu esse assunto, onde a gente caiu a ficha. Você disse que num final de jejum, eu falei sobre esse assunto, e naquele dia foi quando as vendas caíram mesmo. Sim. E você entendeu que aquele padrão não funcionava. Não. Diante de Deus. Não funcionava. Porque
Quando eu entendi que a senhora disse que o homossexualismo não ia pro céu, não era para se enganar, bêbado, o ladrão, não ia. E como eu me via daquela forma, porque ainda eu me vestia daquela forma, eu falei, não, meu Deus, como assim eu não vou pro céu? Nunca nem tinha ouvido falar de céu e inferno, mas naquele dia eu ouvi. Falei, mas como assim? Porque todos nós acreditamos no mundo, bispo, que nós vamos pro céu, né? A gente, não existe inferno no mundo, é só o céu. Eu falava, como assim eu não vou pro céu? Mas o que eu devo fazer? O que eu não vou pro céu? É bem isso. Eu vivo a vida que eu quero viver, mas se eu morrer, eu vou pro céu. Eu vou pro céu. Todo mundo fala, né? Não, tá lá com Deus, já foi pro céu. Mas tem duas portas, né? A estreita e a larga. E aí tem as escrituras que falam, tais pessoas não herdarão o reino dos céus. E eu acredito, eu não lembro qual é esse culto, mas eu acredito que eu devo ter lido essas escrituras, com certeza, e à medida que elas foram sendo lidas, o que as escrituras falam é a verdade, né? Não é a palavra de um homem ou de uma mulher, mas é a palavra de Deus, aquilo entrou como verdade para você, né? Porque foi no propósito de 2017. Porque nós pegamos a campanha, a gente pegou o começo de 2016, a gente não deu muita moral. Mas de 2017 nós pegou a campanha, então tem aquele jejum que a senhora faz. Sim. E foi um daqueles que aquilo me marcou. Eu falei, não posso. Como assim eu não vou pro céu? Eu não aceito isso. E dentro de mim eu falei, o que eu faço para que isso seja mudado? E aí a senhora falou do batismo. A senhora citou o batismo, a senhora falou tudo, né? Primeiro a senhora deu tapa, né? Depois a senhora veio com carinho, tipo, tem solução, né? Ó, meu filho, eu te amo, mas se você não for por esse caminho... Aí eu falei, não, então eu vou me batizar. Eu não aceito outra coisa. Falei, é o batismo? O batismo eu vou mudar? Eu vou pro céu, então eu vou me batizar. Você foi entendendo que o crer em Jesus era fazer uma aliança com Ele. Com Ele. E a partir dali, aquele padrão não podia mais permanecer na sua vida. Não. E quando eu entendi, foi uma coisa tão profunda esse assunto do batismo, que eu não queria mergulhar e voltar a mesma pessoa. A mesma pessoa bebendo, fazendo coisas erradas. Não. Ainda na minha oração, antes eu estava muito nervosa para mergulhar, parecia um bicho de 7 cabeças. Eu falei assim, Senhor, não me permita voltar a mesma pessoa, eu não aceito. Então, se eu tiver que então mergulhar, que eu volto realmente uma nova criatura. E eu voltei. Realmente, aquela toda sujeira que eu tinha do corpo ficou dentro da água, dentro também. Ele me limpou totalmente, porque eu perdi a vontade de beber. Mas na hora, bispa, na hora, porque até eu mergulhar, ainda eu estava preocupada se eu ia beber. Falei, meu Deus, eu não posso beber, eu não posso beber. Eu não sei se era um medo de envergonhar a Cristo, eu não entendia, mas algo em mim falava para Deus, não me deixa voltar da mesma forma. Se é para ser o certo, então é o certo. Se eu tô vivendo errado, então eu quero viver o certo. E realmente, foi eu mergulhar, eu voltar, eu fui uma nova criatura, porque eu mudei a minha vida. Eu joguei minhas coisas fora sem medo, eu arranquei todas as garrafas de cerveja que eu tinha, joguei tudo fora. Música, eu amava samba, catei todos os meus DVDs, joguei tudo fora. Falei, eu não quero mais, não quero. Então já que é pra ser assim, e eu joguei tudo. Tamara, você disse que você teve realmente um ato profético, que você jogou todas as suas roupas, que inclusive as roupas de baixo, íntimas, eram masculinas. Você não usava calcinha, você usava cueca. Era. E você disse que você ficou sem nada, e Deus foi tão maravilhoso que alguém do trabalho da Janaína, né, Janaína, queria doar, fazer uma limpa lá no guarda-roupa, e mandou tantas roupas que você, assim, o seu número, do jeitinho que você precisava. Quando a pessoa dá um passo de fé, Deus dá vários ao encontro dela. Porque eu fiquei aflita, bispa, porque eu joguei minha roupa fora. Eu tinha que ir para a igreja. Do que eu ia? Eu falava, do que eu vou, Senhor? Eu não tenho. Eu chegava a usar a roupa da Janaína, mas como ela é alta, então ficava uma coisa meio esquisita. E ele deu
Até as roupas que tinha, porque eu ficava preocupada, porque era preto, né? Com branco, eu falava, meu Deus, preto com cinza. Na época eu falei, não tenho nada, como que eu vou me vestir? Até a roupa cinza veio, até as camisetas cinza chegou até mim. Aí eu fiquei muito feliz. É porque você queria agora estar engajada na igreja, você queria começar a apoiar na igreja. Eu queria. Você queria viver esse mundo agora de Cristo, né? Eu queria, assim, na hora que falou de ser obreira, eu queria. Às vezes o pastor ia fazer uma reunião com os obreiros, eu queria ficar, mas eu não podia, porque era meu. Eu falei, não, mas eu quero ficar também, eu quero ouvir o que tem pra falar, porque tinha mais coisa pra ser falada, e eu queria. Não, naquele momento era só até o culto e a gente tinha que ir embora. Quando abriu as inscrições para ser obreira, eu falei, eu quero ser obreira. Tamara, quando você olha para a sua imagem hoje e contrasta com essas imagens que vocês mandaram para nós, das fotos antigas, você olha para aquela mulher, para aquela pessoa, como alguém que morreu há muito tempo? Eu choco. Eu fico chocada quando eu vejo aquilo. Eu não consigo acreditar que eu era daquele jeito. Eu não consigo. E quando eu também comecei a ficar dessa forma, eu não acreditava que eu poderia ficar desse jeito. Eu achava que... Mais feminina, passar maquiagem, como jamais. É que foi esse... Bispa do céu. Ela falava pra eu passar maquiagem, eu queria bater nela. Falava assim, larga a mão de maquiagem, Janaína. Não precisa de maquiagem, não quero maquiagem. Mas ele vai ficar bonito, vai ficar mais feminina. Coloca, né? Porque eu começava a colocar roupa de mulher, e ainda ela brincava comigo, que ela falava que eu abaixava o ombrinho assim, ligava primeiro e saía que nem uma louca, né? Parecendo um homem ainda, e aquilo me chocava. Eu falava, não, Jana, não posso parecer um homem. Já morreu. Ela falou, então... se porque maqueia. Você acostumou, né? Ela falava, então agora tinha que aprender. Tudo né? de novo. Falava assim, maqueia, põe um brinco, que você vai ver que vai mudar. Ela falou, você já limpou, Tamara, dentro de você já é uma mulher. Agora a gente precisa pôr isso pra fora, né? Então, me ouve. Aí ela falava, me ouve. E olha que coisa engraçada, a Janaína foi te ajudando a voltar, né? Quer dizer, voltar não, a se encontrarem agora com Cristo, porque... Na verdade, assim, desse jeito, você nunca foi. Não. Só com Jesus. E na hora que foi transformada, ela falava, Tamara, como você é linda. Ela falava, você é muito bonita. Eu falei, né, eu tô sendo o que Deus realmente preparou para que eu fosse, né? Eu que estraguei lá atrás. E, Tamara, muitas pessoas... ainda não... eu fiz essa pergunta antes e você disse que de pessoas que não conseguiam entender a amizade que ficou entre as duas, mas ficou um sentimento de irmã, fraternal, que houve uma mudança tão grande daquele sentimento de paixão e tal, para esse sentimento... De uma irmã, duas amigas, mas irmãs amigas. Irmãs amigas. Que é impressionante, né? Impressionante. Ainda eu viro, a gente tinha uma cliente que tinha duas irmãs, elas eram irmã. Então ela morava aqui e a irmã do lado, né? Ainda ela virou pra mim e falou assim, e aí, boba, você tava chorando à toa, Deus vai dar a minha casa do lado da tua, você não vai ficar livre de mim. Ainda ela brincou desse jeito. Falei, nossa, verdade, não tinha parado pra pensar. Falei, realmente, Deus não quer nos separar, Ele quer que a gente viva a nossa vida, mas Ele pode colocar a gente ali, vizinha. Eu considero ela muito, assim, minha família. Minha família. Olha que coisa impressionante, impressionante. Minha irmã, eu falo que é a minha irmãzona. Muito bom, muito bom. Escuta, Deus curou seu destino. Curou. 100%. Muito. Curou de uma tal forma que eu não desejo de forma alguma voltar para trás. Eu peço muito a Deus que eu não me permito viver a vida que eu vivia, jamais. Nunca. Nem me vejo. E se vem na mente, eu entro em temor e peço misericórdia de mim, Senhor. Não me permita voltar lá, não. De forma alguma. Principalmente por não ter mais aquela carência, aquele desejo. Você encontrou tudo que você precisava em Jesus? Encontrei. O seu pai? O meu pai. O meu pai, a minha mãe,
eu encontrei de verdade. Eu não sinto mais aquela coisa, não. Aquela vazio. Falta, aquela dependência, aquela rejeição. Eu tenho dele. E muitas das vezes ainda eu olho, a senhora sobe no altar, a senhora vem com aquele choro do Espírito Santo, eu falo, meu Deus, eu quero ter isso. Porque eu vejo a dependência da senhora. A senhora chora mesmo, fala, eu não vivo sem isso, eu não vivo sem o Senhor na minha vida. Eu falo, meu Deus, eu quero mais profundo isso, eu quero ser dependente do Senhor. Eu quero olhar e falar, eu não vivo sem o Senhor, eu não vivo. Eu quero minha vida lá com o Senhor. Porque assim, eu tenho um desejo muito, sabe, bispa, de viver interno. Eu não sei ainda por que eu não virei uma interna. Mas eu falo pra ela, eu falo, nossa, o dia que Deus me permitir ser interna, nunca mais eu tenho essa coisa. Se eu vou, eu não volto. Aconteça o que acontecer. Comigo, eu entendo que não tem essa. Eu sou obreira, é pra sempre. Virei interna, não tem essa, eu volto. Porque eu vou desfazer da minha vida inteira. Então eu vou esquecer totalmente e vou viver. Porque você quer viver para Cristo. E quando você fala de dependência, você fala... Porque você já é dependente dele, sim, mas você fala que você quer crescer ainda mais. Ainda mais. Você persegue um nível cada vez mais alto. Sim. Porque eu buscava, como eu passava dificuldade, eu buscava muito pelo financeiro. E Deus muitas das vezes falava comigo. Quando ele me fez dar o primeiro cliente para ele, aquilo me doeu. Eu falei, como assim? O primeiro cliente é teu, eu não entendi. E ele me disse pro resto da minha vida. Então, todo cliente que entrasse no momento que eu tiver a empresa, tem que ser dele. E aquilo para mim era um choque. Eu não entendi aquilo. E hoje, eu me sinto tão segura com Jesus, que se ele me arrancasse, eu falo para ela, se Deus me arrancar todos os clientes, eu tenho a certeza que ele vai me suprir de todas as coisas. Eu não vou ter medo de pagar meu aluguel, não vou ter. Se ele falar para mim, ó, a partir de agora você não tem mais nada, o que vai ser de você? Porque eu ia deixar essa parte para falar com a Janaína, mas volto a falar com ela, porque vocês, Deus foi trabalhando essas áreas, você foi tendo experiências. Interessante foi o dia que você, muito apegada às coisas, Deus tocou no seu coração para você dar a coberta que você mais gostava para um necessitado. E aí a experiência de dar o seu primeiro cliente para Deus, o que você ganhasse ali ia ser para Deus, e vocês foram vivendo experiências financeiras maravilhosas, né? Aquilo me doía, porque eu falava assim, mas gente, se ele não precisa, pra quê que Deus quer o primeiro cliente? Eu não tô entendendo, gente. Não é ele, é você que precisa. Eu não tô entendendo. O que eu tô presa? É porque dai. Ele não pode derramar essa medida grandiosa se eu não dou, né? Se eu não dou. É o princípio da mordomia, né? E vocês viveram experiências lindas, porque abriram a empresa de vocês, que vocês limpam piscinas. Olha que coisa mais linda. Vocês não conseguem atender todos os clientes. Tem gente na lista de espera que vocês não conseguem pegar mais. Precisa de mais gente para trabalhar para vocês. Compraram o apartamento de vocês agora, que foi algo impossível. Então, assim, vocês têm vivido viradas incríveis, né? Nossa. Não tem nem o que dizer. Vivendo o que nunca viveram. Que eu nunca imaginei, né, bispa? Jamais eu imaginei que eu ia viver isso. Eu jamais imaginei que eu ia... Porque depois que eu tive a perca do meu pai, eu me senti sem chão, né? E jamais eu pensei que eu ia ter um cuidado. Deus mostrar pra mim, né, o quanto ele me ama. E eu buscava, porque eu falava assim pra Deus. A senhora fala assim, fala todos os dias, Deus me ama. Isso aí. E eu falo, Deus me ama, né? Deus me ama. E aí um dia eu questionei a Deus, falei, Senhor, como que eu vou passar um amor pra alguém se eu não tenho a certeza que o Senhor me ama? E aí eu chorei nesse sentido. Eu falei assim, eu quero sentir o teu amor. Eu quero sentir essa vibração toda que os líderes sentem, né? As experiências que vocês passam no altar. Eu falei, eu quero sentir. E ele me deu essa experiência, ele fez eu sentir.
o amor dele que eu entrei em transe de choro que não me contia. Eu falei, meu Deus, o Senhor me ama. Falei, agora dá pra eu passar o seu amor pelas pessoas porque eu senti, agora eu senti. Mas por quê? De tanto falar. Fala que Deus te ama. Era receber o amor dele, né, Tamara? Eu recebi, bispo. E Deus ama você. E aí eu chorei, aí eu senti o choro da senhora no altar, porque foi muito gostoso, eu chorei bastante. Falar, Senhor, a senhora não existe, não é possível. Hoje você tem certeza que Deus ama você? Tenho, sem dúvida, tenho muita certeza. E Ele te ama. E Ele me ama. E você o ama. E eu amo. Tamara, eu já perguntei se o Senhor curou seu destino, e você pode dizer que curou. Curou. E qual a mensagem que você deixa para alguém que viveu, foi criada num contexto assim, e que talvez hoje está em algo que não se encontra, mas está indo na onda porque não sabe onde se agarrar, não sabe, não está fechada, tem preconceito, não se dá uma chance de abrir o coração para Jesus? A palavra, bispa. Porque foi ela a palavra que me limpou. Porque se não fosse a palavra, eu não ia ter esse entendimento todo. Eu não ia ter essa sensação de liberdade que Deus me deu. De liberdade que eu quero dizer, assim, de ser livre. Você é livre. Eu sou livre. As cadeias foram quebradas. Sim. Eu não sou mais escrava de nada. A palavra me limpou. Ela me limpou muito de dentro. E na hora que dentro tá limpo, agora aguenta porque o fora vai sair. Mesmo que você nem perceba, é a palavra. Eu falo assim, ouve a palavra. Realmente, a palavra, ela limpa. Ela limpa. Ela cura, ela cura. supre. Sim. Ela não tem como escapar da palavra. Ela confronta. Hoje você é feliz. Bastante. Realizada. Realizada. Maravilhoso, maravilhoso. Janaína, querida. Bom, você também foi criada num contexto de muita rejeição. Sim, senhora. Sua mãe se envolveu com seu pai e parece que não era uma boa, as pessoas já podiam ver que não era. E seu pai sempre foi um homem adúltero. Sim. Um homem, assim, que não tinha a responsabilidade com a família. Sim, senhora. Muitas mulheres na porta de casa. Muitas. Uma vida muito bagunçada. Muito. E a sua mãe teve você mais uma irmã. Mais uma irmã. Nisso, seu pai, agora com a sua mãe, mas ele teve muitas mulheres e com cada uma 3, 4 filhos. Sim. Bastante filhos também. A minha mãe foi a 4ª. Sua mãe é a 4ª. A 4ª mulher, com filhos. E amantes ali. Amantes. Praticamente todos os dias na porta de casa. Mulheres diferentes, não era a mesma. E você viu sua mãe muito agressiva, tanto que você tentou fugir disso sempre, porque ela era muito nervosa, muito agressiva, e você viu ela bater em amantes. Foram situações bem difíceis. Sim. De agressividade, de ir pra cima mesmo, de causar sangue. O que tivesse na frente jogava e batia, não importava o que era. Até que chegou num ponto que ela não aguentou, largou de seu pai, e aí entrou num relacionamento, olha só. Ela se envolve com um homem casado, sendo que ela sofreu isso uma vida. E esse homem largou a esposa e 2 filhas. E 2 filhas, foi viver com a sua mãe, abandonou as filhas dele para meio que cuidar das dela. Sim. Deu um tempo, esse homem começa a traí-la também. Exatamente, a mesma coisa. Começou a vir a colheita, né?
Aí ela larga desse homem e agora diz, não quero mais relacionamento com homem, assim, casar, mas passou a ir para balada, ia se relacionar com muitos homens mais jovens. Jovens e diferentes, não eram os mesmos. Agora eu vou curtir a minha vida. E começou. Se ela saísse todo dia era um homem diferente. Que ela levava para casa. Ela levava para casa. Com duas meninas. Duas meninas, adolescentes e pré-adolescentes dentro de casa. E você disse que em uma das situações não foi além, mas esse homem tentou molestar você, tentando tocar em você, no seu cabelo, no seu pé, e não passou disso porque você deu sinais que você tinha percebido. Isso. Mas os riscos estavam ali. Sim, vocês correram. Muitos, porque muitas das vezes ela chegava bêbada, saía lá com o homem, muitas das vezes dormia, desmaiava por causa da bebida e eles ficavam acordados. Então foram muitos riscos. Janaína, você também disse que passou muitas privações, né? Sim, muitas privações, muitas necessidades. Comer um arroz, um feijão e uma carne ou legumes era coisa de rico para mim. Porque às vezes não tinha nada disso. Não tinha. Não tinha o que comer. Não tinha. Ter o arroz e feijão e uma mistura era um luxo já. Porque isso não era frequente. Não. Você falou que sua mãe era tão agressiva que você chegou a acordar e ela começou a mexer com o ocultismo e em tudo quanto é religião e tal. E você chegou a acordar com a sua mãe te espancando. Sim, eu e a minha irmã, por muitas das vezes, muitas. Acordar sendo espancada sem saber por quê. Espancada, dela pegar e eu pela blusa assim e eu voar na parede no telhado do outro lado. Porque era uma força de quem realmente estava possessa. Sim. Para matar vocês. Tanto que o olho dela estava virado, né? Não era um olhar normal. Não tinha a bola do olho, era branco. Então, imagina se acorda com a sua mãe, que já era agressiva, com aquele olho branco, estranho, catando vocês, tirando da cama, e você disse que a força era tão grande que ela jogava vocês longe. Sim. Você não aguentando isso, com 14 anos, você disse que encontrou um sujeito que era mais velho que você, tinha 22, e foi embora com ele, não porque você gostava, não porque você queria, mas porque você não queria mais apanhar. Sim, eu não aguentava mais apanhar. Porque se não tinha dinheiro para pagar uma conta, a culpa era minha, eu apanhava. E era uma surra muito. Era o que tivesse, eu apanhava. O que tivesse na frente, eu apanhava. Poderia ser uma panela, poderia ser um chinelo, poderia ser qualquer coisa. Uma peça do móvel, uma decoração, então eu apanhava. E se não tinha dinheiro para comprar uma mistura, a culpa era minha. Porque era uma escassez mesmo. Eu trabalhava, mas não era o suficiente para sustentar. Então não dava. Então era sempre culpa minha. E eu apanhava. Não tinha dinheiro para comprar o cigarro dela, eu apanhava. Por muitas das vezes eu ia na porta de bar depois que fechava, à tarde da noite, catar bituca para ela fumar. Que ela mandava. Porque não tinha dinheiro pro necessário, pro básico. Olha. E aí você não aguentou, porque você disse que um dia você até confrontou ela e perguntou por que ela te oprimiu tanto. Sim, e tal. E aí ela disse... Tudo era você. Tudo era culpa minha. Ela me falou, porque você é mais forte, você nunca ficou doente. Essa foi a desculpa. E essa foi a resposta que ela me deu. A resposta. A Jaque sempre ficou doente, sempre foi doente. E você não, você nunca me deu trabalho. Você ficou doente uma vez quando você era bebê porque foi culpa minha. Ela falou. Mas você nunca mais ficou doente depois daquela vez. Você sempre foi mais forte do que a Jaque. E você foi embora com esse homem e você, na verdade, você não queria casar. Não. Você não queria estar naquele relacionamento porque você não acreditava que existisse casamento feliz pelo contexto que você foi criada.
que era possível ser feliz com uma pessoa, mas foi a saída que você viu. Sim, tanto que quando eu fugi, nós fomos dormir no carro, porque não tinha onde dormir, não tinha para onde ir. Nós ficamos dentro do carro. No outro dia que foi atrás de alugar uma casa, procurar um lugar para morar, porque não tinha. Não tinha panela, não tinha fogão, não tinha cama, não tinha nada. Nem roupa eu peguei, eu fui com a roupa do corpo. Bom, e aí você sai de um tormento, de uma escravidão e entra em outra. Em outro. Porque você, uma moça muito bonita, cabelão, magra, ele era mais velho e você novinha, 14 anos, 15 anos, ele com ciúme excessivo te oprimia de tal forma que você tinha que se vestir como uma senhora. Sim. Não podia falar com ninguém. Não. Era um cárcere. Não podia falar com a minha mãe, não podia falar com a minha irmã. Elas não poderiam ir na minha casa. Eu não poderia falar com a minha sogra, que era a mãe dele na época. Eu não poderia falar com ninguém. A irmã dele, quando ia lá visitar a gente, e ele chegava, ela estava lá, e depois ele brigava comigo porque ela estava lá, porque eu estava conversando com a irmã dele, dentro da minha casa. Não podia. Não podia passar um batom, não podia passar um perfume, não podia nada. Nada, nada. Nada. Você não queria engravidar de jeito nenhum, que você falava que você não gostava de criança, e ele não te dava dinheiro para poder se prevenir. Isso. Você tentava pedir ajuda para sua mãe, mas nem sempre conseguia, até que você engravida da sua primeira filha. Sim, com 15 anos. Com 15 anos. Você disse que não queria, tomou um chá abortivo, desejou não ter e chegava a pedir, olha que tipo de pedido, né? Para que Deus levasse. Que eu viesse a perder. Tantas mães querendo ter filho, por que eu ia ter? Eu não queria. Tantas mães com condições melhor queriam ser mães, por que eu ia ser? Sendo que eu não queria. Eu ia num posto buscar, mas eu era de menor, não me entregavam. Eu pedia pra minha mãe, eu não tenho tempo, pede pro seu marido. Eu pedia pra ele falava, é frescura de mulher, não precisa disso. Mulher não precisa disso, daí é tudo frescura de vocês. Porque eu não queria ter filho, de jeito nenhum. Aí eu comecei a pedir pra Deus, então, pra que eu viesse a perder sozinho, como acontece com as outras pessoas. Eu falava pra Deus, tantas mulheres querem ser mãe, deixa pra elas serem. Você vê, não pedia ajuda pra Deus pra mudar de vida, mas pedia pra matar o próprio filho, pedia né? Pra matar. Mas eu entendo errado, o contexto, né? Em que você estava, exatamente. Uhum. Você não tinha estrutura nenhuma. E mesmo eu não queria construir uma família. Não tinha base, nada. Nada. E aí, não querendo nem o primeiro, que aí acabou vindo mesmo, você engravida da segunda. Sim. Sem querer também. Sem querer também. Com 16 anos. E escondi a gravidez o tempo todo, até o final. E você escondeu a gravidez. Nesse intervalo eu me separei e continuei escondendo. Você disse que você, não aguentando mais o que ele vinha fazendo, você foi embora e a sua mãe, olha, você foi embora com esse homem porque você queria sair de debaixo do peso da mão da sua mãe. Uhum. Aí você se colocou debaixo do peso de outro. Sim. Então você saía de uma escravidão e entrava em outra. Sim. Enquanto você não busca a Deus, você só muda de lugar, né? E muda de problema. Às vezes é o mesmo problema. Às vezes eu mudo de problema. Eu mudei de problema. Eu não apanhava mais, mas eu era agredida verbalmente e vivia como uma escrava, né? Que não podia nada. Isso aí, uma prisioneira. Sim. Para lavar a minha roupa, eu tinha que esperar muito tempo para poder usar água e energia da minha casa. Porque ele não deixava. Não podia. Não podia gastar energia. Eu só podia assistir televisão quando ele estivesse assistindo, porque eu não podia gastar energia. Aí você sai, fala para sua mãe, a sua mãe, o conselho da sua mãe para você foi, não tá dando certo, larga, arruma outro. Isso. Era assim, esse era o conselho dela. Era esse. Aí você volta para casa da sua mãe grávida, mas não falou que estava grávida, não, nem pro marido. Nem para ele.
Nem para ela. Para ninguém. Para ninguém. E trabalhando, não fez pré-natal, desejou abortar também. Com 8 meses, você dormindo, meio que a sua blusa subiu, sua mãe viu mexendo a sua barriga, ela veio, botou a mão, te acorda, falando, você tá grávida? Você estava de 8 meses. Aí você conseguiu esconder por ser muito magrinha até o 8º mês. Até o 8º mês. E ela só viu porque a minha blusa levantou. E como eu tinha trabalhado de manhã num emprego e a noite inteira no outro. Eu saí de casa às 4 horas para trabalhar no sábado e voltei de sábado para domingo às 5 da manhã eu cheguei em casa, diretão. Então eu estava muito cansada, então eu não acordei. E ela só viu por isso, porque senão eu não ia saber, porque eu não ia falar. 1 mês depois nasce a sua segunda filha. Nasce a segunda filha. Eu com 17 anos. 17 anos. Você disse que você não era... Você até batia, mas não como a sua mãe. Mas você rejeitou todos os seus filhos. Sim. E você achava que se desse a comida e banho, tudo bem. Então, você morava voltou para casa da sua mãe, as brigas eram constantes. Sim. Sua mãe se tornou sua inimiga. Sim. Você disse que por 6 meses teve um período que vocês não se falavam, era como se não tivesse nenhuma das duas lá. Sim, por 6 meses morando as duas dentro da mesma casa e eu fingia que ela não existia. E ela te mandava embora, né? Mandava. Ela humilhava muito, ela tocava muito. Ela era muito, verbalmente principalmente. E se qualquer movimento, ela partia para agressão, então eu nunca fazia nada. Então, se eu falava, ela brigava, ela não tinha paciência. Se eu ficasse quieta, ela brigava. Se eu falava tranquilamente, é porque eu era tranquila demais. Então, sempre tinha um motivo. Nunca estava bom. Nunca estava bom. Porque ela era extremamente agressiva, tanto verbalmente como fisicamente. Janaína, você, aí não aguentando, você decidiu, trabalhando muito e tal, decidiu sair. Aí você deixava seus filhos na creche o dia todo. Sim. E à noite, quando você tinha que sair ou tinha que trabalhar no final de semana, porque quase morria de trabalhar, né? Para cá, para lá. Pegava tudo pelo jeito para poder dar conta, né? Porque o pai dessas crianças não ajudava. Não. Aí você se envolve com outro sujeito. Sim. Engravida de um menino. De um menino. Mas aí eu falei, não, eu não vou casar. Um dia eu cheguei, ele já estava dentro da minha casa com as coisas dele, móveis e tudo. Eu já tinha, nesse tempo eu tinha saído da casa da minha mãe, porque eu queria criar meus filhos sozinha e viver minha vida. Porque eu achava que assim era o certo. O restante era fachada, era mentira. Família era coisa de mentira. Era Você não acreditava em família? Não. Esse negócio de ver uma família reunida rindo, pra mim era mentira, era teatro. É pessoas mostrando aquilo que não eram. Daqui a pouco saía dali, saía brigando, porque eu, trabalhando à noite como garçonete, eu trabalhava nas noitadas mesmo. Então eu via ali na hora os casais até brincando, bebendo, bêbado, brincando. Na hora que saía faltando um batendo no outro. Então eu via muito isso. Eu via muita infidelidade. Das pessoas que estão ali na mesa. É porque o mundo que você estava Sim. era um mundo sem Deus, né? Sim. O mundo onde o mundo sem Deus é assim mesmo. O mundo sem Deus. Então eu via tudo aquilo que o mundo vive, então eu não acreditava. E quando uma pessoa tinha um tratamento comigo de carinho, para mim era falsidade. Eu não acreditava. Eu achava que estava interessada. Era um mundo, para mim, o mundo é um mundo de interesse. Ninguém fazia nada para ninguém por fazer. Ninguém era bonzinho assim. Só Deus. As pessoas, quando faziam, era por interesse. Era essa a minha cabeça. Bom, esse relacionamento também não deu certo. E você agora com 3 crianças rejeitou antes e continuava rejeitando as 3. Sim. Não conseguiu ser mãe delas. Não. Até que você, de tanto se decepcionar com os homens,
começando pelo seu pai, pelos homens que a sua mãe arrumou, você começou a ter um certo interesse por mulher, até que você disse que o mal canalizou, você usou essa expressão, né? Sim. Para você, e aí você se envolveu, levou os seus filhos para casa da sua mãe como que fosse só para terminar aquele ano de escola. Sim. Minha mãe na época pediu, né? Eu falei, vou aproveitar. E até era a intenção no momento. No outro ano, não deu certo para mim, as coisas começaram a andar ruim. No próximo ano, já era para morar comigo, minha mãe pedindo, aí eu aproveitei a situação. Alguns meses depois, eu falei, não, eu vou deixar aqui para mim me reestruturar. Porque nesse intervalo eu perdi emprego, comecei a passar a necessidade tudo de novo. Aí você entregou seus filhos lá para sua mãe com essa ideia, foi viver com essa mulher. Sim. Aí você sai, tá com essa mulher, não sabia que ela era usuária de drogas. Sim. E 4 vezes você disse que você montou casa e ela vendia. Isso. 4 vezes. Você comprava mobílios móveis, morria de trabalhar para manter um relacionamento que era mais uma prisão. Mais uma prisão. Aí foi uma terceira prisão diferente. Ou seja, você só sabia sair de uma prisão para outra. Exatamente. Dedo podre. Como dizia. Buscando ser feliz, buscando ser livre, mas por vias erradas. Saía de uma jaula e entrava na outra. Estava sempre dentro da mesma cadeia. Saía de uma jaula e entrava em outra. Porque você disse que era muita rejeição. Sim. Um vazio. Sim. Muita tristeza? Muita. Eu cresci ouvindo que eu era burra. Então, quando eu conseguia fazer alguma coisa, sempre fui observadora. Então, quando eu conseguia, eu falava, mas isso não bate com o que as pessoas falam pra mim. Isso não bate com o que a minha mãe falou pra mim. Então, eu ficava tentando entender o porquê daquilo. E eu achava que eu também não ia acertar, porque eu era burra. Eu achava que eu não era capaz, porque eu era burra, que eu não conseguia fazer. Burra. Um dos meus primeiros trabalhos foi como caixa. Você se via assim? Me via. Como burra, como que não conseguia fazer, eu sou a menor de todas. Todo mundo podia crescer. Tanto que, quando eu já com a Tamara, eu tinha o sonho de ser empresária, mas eu mandava ela ser. Porque eu não ia ser capaz, ela era, na minha cabeça. Então, na minha cabeça, as pessoas eram capazes, eu não. Um dos meus primeiros trabalhos, depois que eu saí da noite, que eu comecei até a trabalhar do dia, foi como um caixa. E que você precisa ter muita agilidade, muita concentração. E eu não queria, quando a gerente da época colocou, eu falei, não vai dar certo. E eu fui bem, eu consegui. Então eu não entendi aquilo, porque as outras candidatas não conseguiu. 8, e você 10, conseguiu. E eu consegui, eu falei, mas eu sou burra. Como que eu consegui? Então eu não conseguia entender como que isso tinha dado certo, porque na minha cabeça eu era burra. Na minha cabeça eu não conseguia. Na minha cabeça eu era feia. Na minha cabeça era tudo o oposto. Na minha cabeça eu só podia estar ali para ser tapete das pessoas. Você não acreditava em você de jeito nenhum? Não acreditava. E criei um bloqueio muito grande sobre isso, porque até já mesmo depois de muito tempo no ministério, eu entrei numa empresa e uma pessoa veio me servir café. Eu travei, eu não pegava. Eu não conseguia pegar. Ela ficou acho que uns 3 minutos, pega, eu trouxe pra você, eu tô te servindo. Eu não conseguia pegar. Porque aquilo na minha cabeça não era pra mim. Você não sabia receber? Não. Você não era merecedora? Eu não era. Não era merecedora, eu não sabia receber e não sabia, e não dava também. E quando a pessoa vinha me fazia alguma coisa para me agradar, eu já olhava feio, já olhava torto, porque na minha cabeça ela estava interessada. Na minha cabeça ela era falsa, mentirosa. Na minha cabeça é assim que eu pensava. Muitas vezes a Tamara falou, você tem que aprender a receber, você tem que aprender a receber. Mas você não conseguia? Não conseguia. Janaína, aí você saiu desse relacionamento
E foi quando você encontrou a Tamara. Sim. E foi viver esse relacionamento com ela. No total foram 9 anos até vocês chegarem na igreja e sofrer a libertação. E vocês se apegaram tanto porque ela era muito carente, você é muito carente, e uma criou uma dependência emocional da outra. Sim, porque uma fazia tudo pra outra. Eu nunca tive ninguém que fizesse nada pra mim. E nela eu vi que ela não era interesse, porque eu não tinha nada pra oferecer. Quando eu conheci a Tamara, eu não tinha nada nem pra comer. Então, se ela estava perto de mim, é porque ela gostava mesmo de mim. Eu não tinha nada para oferecer. Eu trabalhava, mas a minha renda era para pagar o aluguel, pagar minha água e pagar a luz. E não sobrava para comer. Não sobrava mesmo. Não sobrava para comprar um sabonete. Então, eu sabia que ela gostava de mim de verdade, porque eu não tinha nada. Era muita miséria, muita, né? Muita mesmo. Ou eu compro o sabonete ou eu compro a pasta de dente. Você vê que enquanto você não se submete a Deus, que é... E a pessoa acha que vai perder, vai ser uma grande perda. Meu Deus, está com a vida arruinada. Quando você passa a andar com Deus, o que você perde? Deus é uma fonte, né? É uma fonte inesgotável. Não tem fim a fonte de Deus. Inesgotável. Janaína, aí você encontrou o programa Mudança de Vida. Sim. Então, isso mostra também que ambas tinham uma fome e só não sabiam onde encontrar, Sim. né? E por eu não ter tido direção, não saber o que queria direito, eu sabia o que eu não queria. Eu não queria ser dependente de ninguém, eu não queria ser dependente de homem. Eu não pretendia casar, eu não queria ter filhos porque não gostava de criança. Eu sabia o que eu não queria. E na verdade o que você não queria estava tudo atrapalhado também, Sim. né? E as Porque escolhas foram erradas. Foram erradas, estava tudo confuso aí. Tava. Tudo confuso. Porque nessa história de que eu não quero isso, você estava se envolvendo em situações Sim. cada vez mais difíceis que estavam te aprisionando mais. E me colocando em situações que eu não queria. Eu não queria aquilo, mas eu me colocava nessas situações. Porque por fim você não foi buscar seus filhos, aí o pai do menino foi lá e pegou o menino, você viu ele até os 7, você voltou a vê-lo, ele estava com 12. 12 anos, todos esses anos sem vê-lo. Depois eu voltei a vê-lo com 17 para 18 já. 17 para 18. Então você vê, você não viu seus filhos crescerem, Não. Você não os criou e buscando alguma coisa que você nem sabia o que era. Sim. E mesmo sem entender, sem perceber, eu rejeitei. Eu fui rejeitada e rejeitei. Sim, você foi rejeitada e rejeitou. Quer dizer, a história vai se repetindo. Se repetiu. Sempre assim, né? Até que você faz uma risca no chão e diz, acabou, aquilo fica lá. Fica. Que E foi vai o que indo. aconteceu comigo. E vai indo. Janaína, bom, aí você encontrou o programa e tudo que você queria era dinheiro. Sim, eu só queria ser rica. Você só queria ser Eu queria rica. ser rica, porque a felicidade pra mim era o dinheiro. O restante era tudo falsidade. Família, união, essas coisas eu tive uma experiência com Deus, pra mim era tudo mentira. Foi uma emoção, alguma coisa que aconteceu ali na hora. É como se ela tivesse com uma dor e tivesse tomado um analgésico e tivesse parado. Aí eu encontrei o programa da senhora. No finalzinho ainda do programa. A senhora estava falando de dízimos e ofertas. E olha que é tão raro eu falar, hein? Imagina ali, era para você mesmo te chamando. É a isca que a Janaína precisava. Tanto que o contexto que eu peguei da metade pro final, eu não lembro. Eu lembro só dos dízimos e das ofertas. Do dízimo, e aí na você verdade. parou, pensou assim, bom, então eu vou começar a dizimar. Aí eu fui pesquisar Malaquias 3:10 na internet. Aí eu vi que aquilo lá. Falei, bom, se isso daqui não é uma história de nenhum autor de livro, então vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Aí a Tamara, muito, apegada a tudo,
Aí eu falei, ó, eu vou dizimar assim, 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 mas eu vou dar do meu, do seu CV. Não vou dar do meu, não. Então tá bom. Fui com muito custo falar com ela e comecei a dizimar, porque eu queria ser rica. Falei, então eu vou fazer isso daí, porque eu vou ser rica. Se eu for obedecer a Deus assim, então Deus vai me dar tudo. Ele é rico. Só aí, né? Só essa Obedecer parte. só essa parte. Eu só queria o diamante de Deus, eu não queria Deus. E aí você mandava a Tamara ir lá levar o seu dízimo. Por causa da rejeição. Vão me tocar. Então, você tinha medo de ser rejeitada também. Eu tirava o dízimo. Chegava lá, ela tinha que... Porque eu não ia nem buscar um envelope na igreja. E foram 1 ano e meio, assim. Só ela indo, sem eu. E eu ficava do outro lado da rua. Nem na porta da igreja eu ia. E ela entregava lá, muitas das vezes colocava lá. E ia embora. E ia embora. Até esse dia que nós já falamos, que ela foi à noite, que ela ouviu e começou a insistir para você ir. E aí vocês foram, deram uma dura no pastor Natan, no Natan, dizendo, olha, se vocês não vão nos aceitar assim, então já fala que a gente nem entra. Nem perco tempo de vir. Depois desse dia, ela ficou mais 1 ano, no total foram 2 anos e meio, ela entregando o dízimo. Porque nesse tempo, aconteceu o tempo da moto, compramos, aí ela já ia levar o meu e o dela. Aí ela falava, mas você que inventa, eu tenho que ir? Eu falei, você também tá levando o seu. Então eu falava culpava ela. Não, mas você também tá entregando o seu. Então só que nesse tempo eu fui me aproximando, eu já pisava na calçada da igreja. Porque eu não pisava. Porque eu achava que eu ia ser tocada de lá. Na minha cabeça era assim. Você tinha medo disso? Tinha. Então tudo que fosse me confrontar, eu fugia. Você fugia de confronto. E ela me chamando, vamos, aquele homem fala bonito. Vamos, aquele homem fala bonito. Aí vocês foram firmando, a palavra foi entrando, vocês, como eu já lembrei, perceberam que não tinha mais nada relacionado, sentimento carnal, nada disso, era algo que tinha sido transformado e vocês nem tinham percebido. Sim, só que nós orávamos, né? Se isso não é certo, então que Deus nos ajude. E ungíamos também. Ungia a boca, para não falar o que devia. Ungia os olhos, para ver o que fosse, para enxergar o que fosse preciso, o ouvido. Foi importante você falar isso, que eu esqueci do detalhe com a Tamara, que a Tamara, com a dificuldade da bebida, começou a tomar o óleo ungido, né? Porque ela falou assim, se você tá tão preocupada com isso, então começa a beber. Bebe, que vai te limpar. O óleo ungido. E eu bebia mesmo, eu pegava até bastante, eu bebia mesmo. Até da dor de barriga. Eu bebia até da dor de barriga, mas ia limpar. Eu, de alguma forma, ia... Porque tudo fala pra gente ungir e crer. Claro. Então eu vou parar de beber. E eu bebi tanto óleo ungido que limpou foi tudo. Maravilhoso, maravilhoso. Faz bem mesmo, faz bem mesmo. Janaína, e aí a palavra foi limpando vocês, se batizaram, tudo isso mudou e você foi completamente liberta como a Tamara? Sim, bispa, graças a Deus, completamente liberta. Hoje nós olhamos assim e nosso foco é o quê? Deus, não tira da gente o teu Espírito, não tira o Espírito Santo de nós. Não entregue as nossas vontades. Essa é a nossa principal oração. Em casa, na igreja, nós costumamos orar em casa. E tanto oração de libertação, como abençoar também, dar volta no quarteirão, na região. Mas o nosso foco é sempre esse, não entregue as nossas vontades. Não tira de nós o Espírito Santo. Você tinha uma barreira muito grande com a sua mãe, Deus te levou você dorme bem, você foi percebendo que ele começou a te despertar toda madrugada para orar pela sua mãe. Sim. E aí você pôde ficar sabendo que ela estava enferma e foi muito interessante que ela começou a assistir meus programas escondido, né? Você disse para não dar o braço a torcer. Para não dar, né? E orando pela salvação dela. E Deus fez uma obra linda e aquela barreira também foi quebrada.
ela pôde ter esse encontro com Deus. Seus filhos, você pediu perdão para eles. Sim. Eles choraram, sim, né? Especialmente a mais velha e o mais novo, né? Sim. A do meio ainda estava mais durona. Tava. Mas também Deus foi quebrantando. Você foi lá e pediu perdão, mostrou que agora você era outra pessoa, que você, sim, tinha consciência do que você tinha feito, né? Sim, a do meio, que o coração mais duro, mais durona, é a que mais me pergunta. Tudo que ela vai fazer, ela pergunta: mãe, o que você acha disso? Aí às vezes eu demoro um pouquinho para responder, 10 minutos. Mãinha, o que você acha disso? Ó, vou fazer isso. Ó, eu tava pensando nisso, eu faço isso. Então tudo ela pergunta, nos mínimos detalhes. Você diz que Deus mudou de tal maneira que ela fala com você o dia todo. O dia todo. Te mandando mensagens. O dia todo. Dia das Mães. Ela comprou um presente para mim. Aí ela comprou a mãe preta do coração, que é a Tamara. Olha. Ó, mãe, esse é para você, mas esse daqui é pra preta, tá? Aí tá escrita a mensagem lá, que é a mãe do coração, que você sabe, né? Ela é ciumenta. Aí é pra mim e pra ela. A gente conversa com alguém ou tá perto de alguma coisa. Ah, meus sobrinhos. A Tamara se refere. Porque seus filhos viram, quando você deixou eles ainda pequenininhos, viram. Você indo com uma mulher, viver com uma mulher. Sim. E hoje, quando eles veem vocês, porque antes vocês eram um casal. Sim. E ver vocês libertas e vivendo como irmãs, deve ter sido ou um outro testemunho, né? Um impacto para eles, né? É um impacto até hoje, que a gente percebe que ficam olhando. Aí não sabe o que faz para agradar. Então faz alguma coisa para mim, vai lá e faz para ela. Tudo que faz para mim, faz para ela. E ela também, com a conversa, ela manda mensagem, ela manda conselho. Então, quando ela responde alguma coisa, ela pergunta, eu falo, ó, conversa, não deixa de conversar com a gente. Ela fala, até essa semana teve uma mensagem, ó, eu vou perguntar pra vocês, porque vocês não vão me brigar comigo, vocês sabem conversar comigo. Ainda que se eu fizer alguma coisa errada, vocês sabem conversar. Vocês me ensinam, vocês não brigam. Tanto pra mim como é pra Tamara. Quando é pra nós, ela fala, ó, o que vocês acham? Quando é pra mim, ela fala, mãinha, isso. Quando é pra Tamara, ela ou fala Tamara ou fala tia Preta. Ó, o que você acha de eu fazer isso? Janaína, hoje quando você vê o tamanho das restaurações, especialmente nesse relacionamento com seus filhos, que você disse que um deles eles estão vindo para a igreja, visitou, né? Visitou, né? Ainda não estão firmes lá, mas, quer dizer, o testemunho de vocês já está mexendo. E as orações. Você vê Deus pegando toda a maldição e transformando em bênção. Sim, bispa, sem sombra de dúvida. Estou vendo o impossível, porque isso era impossível. O coração da minha mãe era impossível. A salvação. Essa barreira quebrada com os seus filhos, né? Sim. Como é importante a obediência. Fazer o que tem que ser feito, não o que a gente quer. Porque por mim, eu não teria feito o que eu fiz o ano passado e o que eu fiz o ano retrasado. Eu fiz por obediência. Muitas das vezes eu parei para ouvir minha mãe, ou para ligar para ela para saber como ela estava, por obediência, mas eu não queria. A Tamara vivenciou muitas das vezes isso. Muitas das vezes deu chorar de agonia por ter que ligar para ela. Depois foi mudando nos últimos meses de vida dela. Às vezes ela estava um pouquinho mais agressiva, um pouquinho menos, mas eu já via mudança ali. Mas tudo foi a base da palavra e a obediência. E orando, né? E orando. E pedindo ajuda para Deus para fazer, porque primeiro é Deus e depois a família, mas na minha cabeça não entrava a família. Na minha cabeça a família Você tinha um bloqueio muito grande com família. Então eu comecei a buscar em Deus para me ajudar a fazer o que era necessário, porque por mim eu não faria. Então eu comecei a fazer pela obediência. Era uma pessoa muito decepcionada com família, sim, né? Sim. E aí você foi entendendo. Fui entendendo. Que deve sim, e agora como uma mulher de Deus, orar por essa família e ser o esteio, a coluna, né? Sim. Falei, então se eu tô aqui, então eu sou a coluna. Então se eu sou a coluna, eu preciso reforçar essa coluna.
Porque vão vir ventanias maiores, então eu preciso estar forte. Então eu comecei a buscar em Deus a obediência. E quando era alguma coisa sobrenatural, eu pedia para Deus como agir, como falar, e a gente começou a agir assim. Abriram a empresa de vocês, além da empresa de limpeza de piscinas, uma outra de venda de produtos para limpeza de piscina. Sim. E compraram agora o apartamento de vocês. Deus tem feito assim coisas que vocês nunca pensaram. Não, nunca pensamos, bispo. Em 6 meses está sendo colheita de quando a gente começou lá atrás. Todas as palavras que demoraram até para cumprir de 4 ou 5 anos atrás. Mas também Deus vinha trabalhando o caráter, né? Sim. Porque vocês foram libertas do homo afetivo, vocês foram libertas, ela da bebida, foram sendo libertas, mas ainda tinha várias. Sim. Eu era muito orgulhosa. Não era só o bloqueio. Eu nunca fui uma pessoa, digamos, mau caráter, mas eu era muito orgulhosa. Eu podia estar certa, mas eu não ia pedir desculpa, eu não ia conversar, eu não ia... A primeira palavra tinha que ser... A outra pessoa tinha que ser... que vir falar comigo. Eu estando certo ou não. E você foi entendendo que Deus Sim. se opõe aos orgulhosos. Sim. Né? E se Deus não tivesse me tratado assim, deixado eu aprender na miséria, eu seria uma pessoa, talvez até com dinheiro, mas arrogante. Tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar. Ele até atraiu, usou a isca, mas depois ele foi trabalhar e dizer, não é assim, não. Janaína. Se eu te dar isso, e eu fui entendendo isso. Se eu te der a você vai agora, assim. você vai ser pior. Sim. Eu fui vendo como eu ia ser. Eu vi pessoas que entrou no meu caminho e fez comigo o que eu ia ser se Deus não estivesse trabalhando aquilo em mim. Exatamente. Deus vai mostrando, né? Vai mostrando. E Deus mostrou certinho, perfeito. E eu falava, eu não quero ser assim. Porque olha a dor que eu tô sentindo, eu não quero causar isso nas outras pessoas, porque eu não fui criada para isso. Não é agora pra isso. Você tinha o padrão de Deus, né? Padrão de Deus. O padrão de Deus. Eu quero ser assim, então eu vou seguir assim. Janaína, quando você olha para trás e vê o tamanho da mudança, o quanto vocês andaram, o quanto você caminhou, todos esses milagres, isso tudo era impossível? Sim, bispa. O que nós vivemos hoje era impossível. Eu só via na televisão. Não falo nem na vida das pessoas, porque eu estava sempre próxima de pessoas muito simples ou negativas, então nem perto de pessoas. O que nós vivemos hoje é coisas que eu via em filme. Histórias de filme. E é real, existe. Existe uma família feliz. Existe pessoas abençoadas, sim, com Deus. Existe pessoas que são felizes. E elas não precisam de dinheiro. Exatamente. Eu fui um exemplo disso. Hoje nós temos uma condição melhor. Mas nós, como diz a senhora, eu não cheguei aqui. Eu não estive aqui, eu cheguei aqui. O que é você deitar no travesseiro? Lutas nós temos, mas a gente sabe que nós vencemos todas. Exatamente. Essa semana, quando nós recebemos o convite, a gente já sabia e tal, né? A Tamara, como sempre, vibrando, que ela ficou vibrando 24 horas no meu ouvido. E aí aconteceu algumas coisas para bloquear. Tivemos livramentos sérios de veículos. Falei, não vai impedir. Alguns cancelamentos de contrato, a Tamara falou, não. Deus nos sustentou. Isso daí é porque o inferno tá assim, tá tudo revirando lá no inferno. Porque esse testemunho é pra glória de Deus. Uhum. Aconteceu na quarta-feira. Na quinta-feira, ontem, eu na correria arrumando as malas, as coisas pra vir, muita coisa não deu pra fazer, né, na última hora. E cliente fechando o contrato. Falei, não posso ir agora, não, só a semana que vem. Não, pode fechar, pode mandar. Falei, a semana que vem eu vejo isso. Você vê, se tivesse cedido
E, não, olha isso aí, não é possível. Sim. Mas é aquele negócio, não, estou nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E eu não vou cair na do diabo. Sim. Aí a Tamara ainda, eu falei, olha, estão cancelando. Ela falou, não, deixa. E se ainda que perder, se nós perder tudo e vai voltar de novo. Isso aí. Porque é Deus que nos deu tudo que a gente tem, os clientes que a gente tem, é Deus que nos deu. Isso aí. E ainda que saia todos, ele manda um que vale por todos. Isso aí. E a gente chacoalhou a poeira, começou lá na correria de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e começou, esqueceu. Quando foi no outro dia, começou. Quero falar com vocês, mas era assim, é mensagem e telefonema um atrás do outro. Maravilhoso, maravilhoso. Deus curou seu destino. Curou, bispa. E você já vê ele curando da sua família, né? Já está curado. Já está curado e já estão fazendo a obra do Senhor, porque Ele me prometeu isso. Ele falou que ia ser assim. E se Ele falou, tá falado, ninguém pode mudar. Isso aí, isso aí. Antes eu queria comigo. Eu queria ir na mesma cidade, próximo de mim, para mim curtir os netos. Mas eu sei que não vai ser assim. Para quem não gostava de crianças, hoje você quer curtir seus netos. Sim. Você quer que a Tamara casando, tendo filho, você quer ajudar a cuidar dos filhos da Tamara. Sim. E você ajuda como professora na escolinha. Sim. Da nossa filial. Sim. Que vocês estão... Em Rio Preto. Vocês estão na sede agora. Vocês estavam na Mirassolândia. Sim. Agora estão na sede. Estamos na sede. Ficamos lá, muito orgulho. As crianças veem assim e pulam no colo, de quase me derrubar. Na quarta-feira mesmo aconteceu isso. Eu cheguei primeiro na frente dela, da Tamara, eles pularam. Você imagina uma criança de 8, 9 anos pular, 6 crianças pular no seu colo. Então é Deus. Você tem vivido o sobrenatural. Sim, sobrenatural. Não é possível sem Deus. O que a gente vive hoje não é possível sem Deus, não tem como. É Deus. É Deus. E essa é a verdadeira liberdade. Não é eu viver e fazer o que eu quero. Isso não é liberdade. Na verdade, a verdadeira liberdade é você poder fazer tudo o que você quer e escolher fazer o que é certo. Exatamente. A verdadeira liberdade é fazer o que é certo perante Deus. Qual a mensagem que você deixa para uma mulher com uma vida destruída, que não acredita na família, que não acredita no futuro, que já fez muitas escolhas erradas e que acha até que não tem futuro para ela? Bispo, a mensagem que eu deixo é que não tem futuro só se ela não crer e se ela não buscar. Porque o crer é crer e buscar. A oração é orar e ação. Só orar não resolve. E fazer sem Deus também pode até ser, mas é uma casa sem alicerce. Então é buscar em Deus. Buscar. Fazer o que é preciso. E tudo pedir a direção. Porque até para orar nós não precisamos orar. É tudo Deus. Se eu cheguei até aqui, foi porque eu quis obedecer algumas vezes, outras vezes não, mas obedeci, pedindo para Deus me ajudar. Porque muitas coisas que eu obedeci não foi porque eu sou boazinha, foi porque Deus me ajudou, o Espírito Santo me conduziu. Eu sozinho não chegaria aqui. Eu sozinho não faria. Então eu pedi a ajuda de Deus, porque eu tenho um amigo me segurando todo o tempo, que é o Espírito Santo. Eu tenho um pai, uma fonte que jorra e não para, onde todos podem falhar comigo. Esse não vai falhar. Enquanto eu tiver vida e após essa vida, aquele não vai falhar. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Primeiro eu não trabalho para depois receber o meu salário. Então primeiro eu faço a minha parte, depois Deus me recompensa. Você recebeu o amor de Deus? Sim. Recebi o amor de Deus, o amor de pai, o amor de família, o abraço, o carinho da família de Deus. O que eu achei que não era impossível, eu vi porque Deus me mostrou, não foi alguém, as pessoas me mostrando. Deus me deu, abriu o meu entendimento para enxergar e se ver, e eu vi. Que quem não tem é porque não busca. Tudo pode mudar. Tudo pode. E tudo muda para quem busca. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá aí o que dizer. Não tem mais nada a ser dito. Vamos orar. Meu Deus querido,
Muito obrigada. Eu te louvo, eu te glorifico pelo que o Senhor fez na vida dessas mulheres. Que história linda. O Senhor pegou a maldição, transformou em bênção. E hoje eu posso ver aqui 2 mulheres que, sem o Senhor, estavam fadadas àquela destruição, infelizes, vazias, sem perspectiva de futuro. E hoje, falando com sabedoria, vibrando em falar do Senhor, cheias do teu Espírito, apaixonadas pelo Senhor, vivendo a sua glória, crescendo a cada dia e edificando a nossa vida e a vida de tantos. Muito obrigada. Muito obrigada. Sustenta elas. O Senhor as trouxe até aqui, continue levando. Cubra elas com teu sangue e que elas possam testemunhar a sua glória dia após dia, dia após dia. Eu te louvo pela vida delas, por histórias assim que estão, que dão esperança a outras pessoas, porque é a prova de que tem saída, tem jeito, não é o fim. Tudo é possível buscando o Senhor. Eu as abençoo, Senhor, e peço que o favor do Senhor esteja na vida delas e que elas desfrutem da sua glória dia após dia e que possam ver suas famílias, como a Janaína, filhos, netos, que a Tamara possa ter os sonhos dela realizados. Cada dia mais, já foram muitos, mas muitos ainda serem realizados, da família que ela sonha. Eu te agradeço e eu tomo posse de dias gloriosos para a vida delas, ainda mais, porque elas já vivem dias de glória. Muito obrigada. Abençoa cada um que está conosco. Que esse testemunho tenha tocado, que a mensagem tenha impactado, que nesse momento pessoas estejam cheias de esperança, se levantando sem medo e dando passos de fé, porque eu sei que o Senhor está chamando vidas e o Senhor está deixando claro, não importa o que aconteceu com você, onde você está, eu te amo, eu estou te buscando, eu te ajudo e a sua vida pode ser transformada. Eu pego a maldição e transformo em bênção, o mal em bem. O Senhor nunca as deixou, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos rejeita. Quando o pai e a mãe nos deixam, eles podem nos deixar, até uma mãe que está amamentando, mas o Senhor não nos deixa, não se esquece de nós. O Senhor é o Deus dos órfãos, da viúva, das viúvas, o Senhor é o Deus do necessitado, do aflito. O Senhor é o nosso Abba. E eu te amo de todo o meu coração. Falar do Senhor é tão fácil e às vezes tão difícil, porque o Senhor é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom. E difícil porque nossas palavras, nosso vocabulário é tão limitado. O Senhor é mais. Eu sou. É como o Senhor se apresenta, o eu sou. O Senhor é tudo que nós precisamos. Abençoa o teu povo em todo lugar. Lares, famílias, abençoa. Que possamos deixar pessoas num outro nível e colher os frutos desse testemunho maravilhoso. Muito obrigada. Eu te louvo por tudo que o Senhor fez e por tudo que vai continuar fazendo. Obrigado, obrigado, obrigada. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Confie em Deus, confie em Deus. O eu sou está dizendo, eu sou
tudo o que você precisa. Muito obrigada, Tamara. Muito obrigada, Janaína. E muito obrigada a você. Conta com a gente sempre. É um prazer servir. Amém.